Olá, mamães, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou Camille Dantas, eu sou hipnoterapeuta e treinadora comportamental de mães atípicas. Eu também sou autista, sou TDAH e tenho superdotação. Sou mãe de 3 crianças autistas e eu quero ajudar vocês com muita informação bacana por aqui pelo canal, lá pelo Instagram. Então eu já te peço que você curta esse vídeo, compartilhe com outra mamãe. Começa a me seguir por aqui, tá? Ativa o sininho de notificação para você estar sempre interagindo comigo, tá bom? Então, o que que eu quero trazer para vocês hoje? Eu recebi uma pergunta muito bacana lá no Instagram e eu quero trazer para cá. Eu acho que aqui eu tenho uma abordagem mais ampla com vocês. Eu consigo falar de uma forma melhor por aqui, com uma duração maior também de tempo de vídeo. Então, basicamente, é só por isso que eu estou trazendo isso aqui. E a pergunta foi, Camille, como é o teu trabalho de hipnoterapia para mães atípicas? Como é que é essa questão de ensinar a hipnose? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Eu entendo que, como mães atípicas, a gente sempre busca um tipo de tratamento que já tenha uma comprovação, que já tenha uma base, especificamente para crianças atípicas, tá? Mas como hipnoterapeuta e como uma pessoa que trabalha e lida com mães, eu entendo que nem sempre é só o que a gente já conhece que resolve os problemas dos nossos filhos. Resolvem as questões comportamentais, questões de fala, desfraude, que é muito mais complexo o desfraude de uma criança atípica do que de uma criança típica, tá? Então, aonde a hipnose se encaixa aí, Camille? Onde é que a gente pode encaixar a hipnoterapia e qual é a base que a gente tem para isso, tá? Bom, a técnica que eu ensino as mães a utilizarem, uma delas, tá? E a mais importante para crianças, ao meu ver, como mãe e como hipnoterapeuta, é a técnica de sleep talk, tá? Algumas vertentes chamam também de hipnose do sono. E aí a gente trabalha com essa técnica, tanto a criança dormindo quanto a criança acordada, apesar de ser sleep talk. Sleep, tá? Do inglês. Dormir, talk, conversa. Lembrando que a hipnose ela não tem nada de bicho de 7 cabeças, tá, gente? Ela é uma técnica de hiperfoco conversacional. Então, é bem o que eu estou falando aqui para vocês, tá? É você colocar o indivíduo concentrado em hiperfoco de uma maneira, né, de conversa, como se fosse uma conversa, conforme você vai falando. Só que existem palavras específicas, roteiro específico, eu ensino sobre a importância da musicalidade, por exemplo, da fala. Então, tudo isso eu ensino e eu monitoro, tá? Das minhas clientes, tanto de consultoria de hipnose quanto as minhas mentoradas. Eu vou deixar aqui para vocês o depoimento de uma mentorada, tá? A Débora, ela estava há mais de um ano tentando desfraudar o filho. O filho já estava com 6 anos, então era complicado demais ele sair daquela primeira infância, sair do jardim, né, do jardim de infância lá na escola e ir para um primeiro ano, onde ele ainda utilizasse fralda, não soubesse pedir para ir no banheiro, não conseguisse sentar no vaso. Então, todas essas demandas para uma criança de 6 anos eram demandas muito ruins, não só para a criança, mas para a família também, principalmente para a mãe, tá? E a Débora, ela teve uma história assim, incrível. O filho dela, em 5 semanas, ele já estava desfraldado do dia. E a gente vai partir agora para o desfraude noturno dele. E ela me autorizou a compartilhar o depoimento dela com vocês. Eu vou deixar ele aqui, tá? Vou deixar um tempinho ele aqui para que vocês consigam ler esse depoimento. Bom, então, voltando aqui com vocês. Como é que a hipnose, como é que você faz esse trabalho? Existem 2 formas de você estar comigo, sendo mentorada ou recebendo a minha consultoria, tá? Você que é mamãe atípica. Você pode entrar na minha escola, tá? De desenvolvimento emocional para mães, e lá você vai ter acesso a um curso de hipnose para crianças que eu gravei, é o Hipnotiza Kids. Ele está gravado, ele teve sim turmas ao vivo. Estou pensando em voltar com essas turmas, ainda é uma hipótese, tá? De tempos em tempos eu fazia turmas,
deixei aulas ao vivo e deixei a aula gravada já com os materiais lá. Só que as alunas que entram no Eden comigo, elas ganham um encontro comigo. Então, eu sempre oriento as mães, principalmente as atípicas. Entrou na plataforma, se tornou uma flor do meu Eden, uma flor do meu jardim, vá direto no curso Hipnotiza Kids. E aí a gente marca um encontro para que nesse encontro eu consiga te ajudar fazendo roteiro para tua criança, entendendo a tua demanda de forma mais personalizada, tá? Essa é uma forma de você ser minha mentorada, ser minha aluna, receber essa consultoria de hipnose. E a outra forma é você me contratando à parte. Você não entra na escola, mas você me tem como sua mentora para que eu consiga te guiar. E aí, Camille, como é que funciona isso? Como é que vai ser? É online, não é online? Sim, é online e eu vou te ensinar as técnicas, tá? Não se preocupe, mamãe. Como eu sempre digo para as minhas alunas na escola, você é a melhor pessoa do mundo para utilizar uma técnica de hipnoterapia com a tua criança, tá? Independente da tua criança ser autista ou não. Por quê? Porque nós mães temos uma coisa primordial que é assim, é fundamental para a hipnose funcionar, que é a conexão. Se a gente não tiver conexão, a hipnose não funciona, ela não dá certo, a gente não consegue nem começar as técnicas, tá? Então, você já tem conexão com a tua criança. Camila, mas eu sou mãe adotiva, eu não tive aquela conexão de barriga. Ok, não existe mãe que não tenha uma conexão em algum momento da vida com a sua criança, com seu filho, com seu bebê, tá? E essa técnica, eu geralmente ensino as mães a utilizarem crianças de 0 a 12 anos. Porém, a gente sabe que dentro do transtorno do espectro autista, as crianças e os indivíduos autistas, eles podem apresentar um atraso do desenvolvimento e um atraso a nível de faixa etária, tá? Então, eles ficam ali com atraso de 1 ou 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, e a gente sabe que isso pode influenciar também no desenvolvimento dele, tá? Então, por exemplo, meu filho já tem 13 anos, Camila, eu não posso fazer a técnica com ele? Vamos sentar, vamos conversar, a gente vê aonde está o comportamento, qual é o comportamento que a gente chama de comportamento problema, tá? E aí eu consigo te orientar para saber se eu consigo fazer sim, para que você aprenda essas técnicas e utilize com ele, tá? Sempre online, sempre em horários, às vezes até não comerciais, para vocês poderem ficar mais à vontade. Camille, meu filho só dorme 9 horas, você vai conseguir? É esse horário que eu trabalho mesmo, tá bom? Então, eu deixo aí o meu convite para você que está vendo esse vídeo. Já sabe, compartilha com uma mamãe atípica, compartilha com uma mamãe que está precisando de ajuda. É tão bom, gente, quando outras pessoas começam a se importar com a nossa causa. É tão importante da gente receber esse cuidado, tá? Porque não é fácil a maternidade atípica. Eu sei o que vocês passam, eu também vivo a maternidade atípica de 3 autistas aqui dentro da minha casa. E por mais rede de apoio braçal que a gente tenha, às vezes a gente precisa só de uma rede de apoio a nível emocional, tá? E é isso que eu proporciono para as minhas alunas lá na escola, é isso que eu proporciono para as minhas mentoradas, as mamães que são minhas clientes, tá? Que eu presto consultoria. E é isso. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa ele aqui para mim, que eu vou tentar te responder, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.